Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma cuca caseira, tá? Vai ser sabor chocolate essa cuca. E ela vai ser uma cuca que não vai ser sovada e também não vai ser cilindrada. Então, quem tiver aí o seu cilindro já vai guardando o cilindro, que hoje é uma cuca que a gente vai apenas amassar, né, a nossa massa, temperar o nosso pão, e aí a gente vai rechear, deixar crescer, e aí já vai levar para o forno. É uma cuca que é mais rápida, tá? Então, para quem não tem tanta paciência para esperar, né, o desenvolvimento e a fermentação do pão com fermento natural, então essa cuca é maravilhosa. E também para quem está iniciando agora, né, com a fermentação natural, é uma opção maravilhosa, pois se o seu fermento não tem tanta potência, não tem tanta força, por ser um fermento novo, então essa receita é maravilhosa para você, pois o fermento, mesmo ele estando fraco, tá? Ele não estando na potência tão alta dele, vai dar certo a sua receita. Então, já vai deixando aquele like, tá bom? Não deixe também de se inscrevendo no nosso canal, pra gente compartilhando aqui essa receita com vocês. Antes de eu fazendo aqui a nossa receita, eu vou reformando o meu fermento. Então, vamos aqui voltar no assunto aqui do fermento. O fermento natural que a gente vai estar utilizando hoje vai ser o fermento de litro, que aqui no meu caso é o fermento de litro. Quem assistiu o vídeo anterior, que a gente estava reformando, né, o nosso fermento e voltando à potência dele, pelo fato de eu não estar fazendo pão, né? Então, o meu fermento ele vai esfraquecendo. Então, a gente reformou e potencializou esse fermento por ele estar fraco. Então, quando eu tenho um fermento fraco, o que a gente vai fazer? A gente não vai reformar ele normal, como a gente costuma reformar. Se você tem um fermento fraco e quer que o fermento fique forte, você vai estar dobrando a quantidade de ingrediente principal, que aqui no meu caso é o fermento de litro. Então, coloquei 2 vezes a quantidade de farinha de trigo que eu iniciei esse fermento, que foi 7 colheres que eu iniciei esse fermento. Então, foi 7 colheres de farinha de trigo. Quando eu quero que ele fique mais forte, então eu vou estar colocando 14 colheres de farinha de trigo. Os demais ingredientes vai ser a mesma quantidade que a gente deu início, tá? Então, é como se eu estivesse reformando o fermento com as 7 colheres de farinha de trigo. Você vai colocar a mesma quantidade. Em relação à receita desse fermento, aqui no canal já tem. Eu também vou estar deixando aí o link na descrição. E no primeiro comentário vai estar fixado aí como iniciar o seu fermento de litro, tá? Que é o fermento de Cristo, o fermento de trigo, que muitas pessoas conhecem, é o mesmo fermento. Então, minha garrafa aqui, depois que a gente fortificou esse fermento, ela tá bem dura. A garrafa, ela, dentro de 1 dia e meio, ela já ficou dura. Então, significa que o nosso fermento voltou a ficar potente e que dá super certo você fazendo do jeito que eu tô falando aí para vocês, tá bom? Então, eu vou estar abrindo aqui a garrafa do fermento para a gente poder estar reformando antes, porque sempre antes de fazer uma receita, você vai reformar o seu fermento, tá certo? Por quê? A partir do momento que eu abro essa garrafa, o meu fermento sobe lindo, maravilhoso, beleza? Só que ele vai estar com um gosto mais forte. Então, a gente precisa reformar o fermento para ele ficar mais suave. Ele não vai perder a potência dele, gente. Então, ao contrário, quando você reforma o fermento, ele fica mais potente ainda e suavizado, pelo fato que aqui ele está bem concentrado. Quando você reforma ele, ele fica mais suave e não perde a potência. Então, por isso que você tem sempre que reformar o seu fermento antes de estar fazendo qualquer receita. Vou estar abrindo aqui minha garrafa agora para vocês verem. Vocês percebem que aqui tá cheio de, levura já, tá? Que o meu fermento já, olha só. Tá vendo? Isso aqui significa que tá
super potente o fermento, ó. Vocês percebem que ele não saiu tanto gás. Mas olha só o que já acontece aqui dentro da garrafa. Tá vendo? Olha só que maravilha. O fermento, ó, a massa aqui já começou a subir. Ele não tinha tanto gás, mas a potência dele tá aqui, ó. Bastante evoluída. Agora eu vou reformar o meu fermento. E aí já volto com o fermento. Eu não vou fazer esponja nesse vídeo de hoje, nessa cuca, tá? Não vou fazer o fermento, vou apenas reformar e aí já volto com vocês, a gente dando continuação aqui na nossa receita maravilhosa de fermentação natural. Então, pessoal, já voltamos aqui, já reformei o meu fermento, fechei aqui a tampa. Esse fermento, ele tanto pode ir para a geladeira, como ele pode ficar fora da geladeira, tá? Mas aí vai ter que sempre estar reformando esse fermento. Se vocês for colocar na geladeira, vocês dão um furo aqui na tampa da garrafa para não ficar acumulando gás, mesmo dentro da geladeira, tá certo? Agora eu vou iniciar aqui a nossa receita maravilhosa de pão de fermentação natural. O meu fermento que eu já separei aqui, eu vou estar iniciando, colocando ele aqui dentro da vasilha. Deixa eu ver se dá para vocês verem bem aqui. Vou colocar o nosso fermento aqui agora, ó. Maravilhoso. Fermento. Tá? Esse fermento aqui eu coloquei um copinho desse aqui. Depois eu vou medir aqui e vou dizer a vocês exatamente quanto eu coloquei de fermento. Agora eu vou estar colocando aqui meio copo de água. Essa medida desse copo aqui pode ser aquele copo americano também, tá? Então, meio copo de água filtrada em temperatura ambiente, tá certo? Pronto, assim fica melhor para vocês verem. Agora eu vou estar colocando aqui um copo americano de açúcar, tá? Eu medi no copo americano e coloquei aqui dentro dessa vasilhinha. Vou estar colocando aqui 3 colheres de sopa de leite em pó. 3 colheres de sopa de amido de milho, que é um melhorador maravilhoso que poucas pessoas sabem. Pense num melhorador maravilhoso, é o amido de milho. Vou estar colocando aqui uma pitadinha de sal, tá? Pouquinha coisa mesmo. 3 colheres de sopa de óleo. Já vão anotando aí, que fica mais fácil para vocês. Já vai anotando aí no caderninho, até mesmo no celular. Vou estar colocando 2 colheres de sopa de margarina. Vocês também podem estar utilizando banha para fazer essa receita, beleza? E aí, agora eu vou estar colocando aqui um ovo. Um ovo caipira, viu? Isso aqui é ovo de galinha caipira. Então, o pão tende a ficar mais amarelo. Se vocês utilizar o ovo de granja, a cuca de vocês vai ficar mais clara, né? Mais branquinha. Já com o ovo caipira, vai ficar mais amarela. Dou uma misturadinha aqui, ó. E aí agora eu vou colocando aqui a farinha de trigo até dar ponto na nossa massa. Lembrando que essa massa aqui a gente não vai estar sovando ela. Então, ela vai ficar uma massa mais mole, tá certo? Baixei mais a câmera aqui para ficar melhor para vocês verem direitinho. Dei uma misturada aqui, ó. Agora eu já vou colocando a farinha de trigo. Eu separei aqui dentro dessa vasilha 700 gramas de farinha de trigo. Daí eu vou ver vou ver a quantidade que vai sobrar, vou pesar para vocês verem quanto que a gente vai estar utilizando nessa receita exatamente. Lembrando que ainda vai ter que fazer a farofa da cuca, tá? E aí vai levar mais farinha. Já vou misturando aqui, colocando farinha aos...
Já vou misturando aqui, ó. E agora eu vou estar dando uma misturada boa aqui, ó. Então, gente, o ponto da massa vai ser essa daqui, tá? Olha só. Que maravilha. Agora eu vou pegar ali as formas pra gente untar. E aí já começar a rechear nossas cucas. Então, pessoal, eu já tô aqui com duas formas de tamanhos diferentes. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu unto minhas formas pra não grudar nada. Então, é uma coisa muito fácil, que muita gente tem em casa. Então, não tem segredo algum. Seu pão, sua cuca vai sair perfeito, não vai grudar de forma alguma. O ingrediente que a gente usa aqui é o óleo de cozinha. Você vai colocar um pouco aqui dentro da sua forma, a olho mesmo. Vai pegar o pincel e vai pincelar toda a sua forma. Gente, não tem segredo, não precisa passar farinha de trigo, tá? Fazer aquela melecança toda com a margarina, tá? Então, você pode estar utilizando o óleo ou aquela receitinha maravilhosa que eu deixei, que eu já fiz aqui no canal, de um desmoldante caseiro maravilhoso, que também não gruda, tá bom? Olha só, você pode fazer o desmoldante, se você não quiser estar utilizando o óleo, você pode fazer o desmoldante e deixar na sua geladeira. Quando você for estar utilizando, untando as suas formas, tira um pouquinho antes da hora que você vai utilizar para untar as formas. E aí é só passar nas formas, fica maravilhoso. Olha só. Não tem segredo. Aqui não precisa colocar farinha de trigo, tá vendo? Só o óleo já vai deixar maravilhosa a forma de vocês. Da mesma forma eu faço com essa daqui, ó. Pode fazer em forma redonda, pode fazer em forma quadrada. Na forma que você tiver aí na sua casa. Tá bom? Passa apenas o óleo. Essa daqui, como tem essa bordinha, você passa aqui em cima também, porque se sua cuca vinha crescer demais, não gruda de forma alguma, tá bom? Olha só. Passa bem passadinho, espalha por todas as partes, para não correr o risco de grudar a sua cuca ou o seu pão na forma, tá certo? Pronto, gente, não tem segredo, tá vendo? Já untei as minhas duas formas muito rápida, sem fazer bagunça. Olha só que maravilha. E agora chegou o momento, né, a hora da gente tá recheando aqui e colocando aqui nas nossas formas a nossa massa da cuca. Aqui com a ajuda de uma concha, eu vou estar colocando aqui a massa, ó. Não precisa colocar tanta massa. Agora vai o recheio, tá?
E agora eu venho e coloco o recheio de chocolate. O chocolate aqui eu já derreti. E aí venho colocando aqui, ó. Agora vem e coloco mais massa aqui dentro. Olha só, pessoal, já terminamos de rechear aqui nossas cucas, ó. Que maravilha. Agora eu vou fazer a farofa. Então, pessoal, a gente já montou aqui as nossas cucas, né? Agora eu vou fazer a farofa. Aqui no canal a gente já tá bem acostumado, quem me acompanha aqui, a gente fazer a farofa utilizando açúcar, farinha de trigo e a margarina. Eu faço a mistura dos três e aí... Daí eu faço a mistura dos três e aí faço a farofa e costumo colocar em cima da minha cuca. Hoje eu vou estar dando uma opção diferente para vocês, tá fazendo aí na casa de vocês. É com o restante da massa que fica, tá? Então sobrou um restinho aqui de massa da cuca. E agora eu vou estar colocando aqui só farinha de trigo. Vou estar colocando um pouco de farinha de trigo aqui aos poucos, tá? E aí vou misturando para que fique uma farofa. E aí a gente vai estar colocando aqui em cima das cucas. Que dá super certo também. Se a pessoa quiser fazer dessa forma, tá? Olha só. Vou tirar aqui, vou aproveitar, né? Essa massa que tá aqui na concha. Que a gente não pode estar desperdiçando nada, claro. E aí vou estar colocando mais um pouquinho aqui de farinha de trigo. Até ficar, né? Olha só que maravilha, gente. Essa farofinha que fica, ó. Tá vendo? Com a própria massa da cuca. Agora eu vou estar colocando aqui mais chocolate em cima dessas cucas. Vou reservar essa farofinha, tá? Vou reservar essa farofinha aqui, que a gente só vai estar colocando em cima da cuca quando a cuca crescer, tá? Que ela ainda não cresceu. Olha só, pessoal, nossas cucas já cresceu. Aqui foi quando eu fui tirar o plástico, grudou um pouco aqui no plástico. Já vou colocar aqui nossa farofinha aqui em cima da nossa cuca. Maravilhosa, que eu já mostrei pra vocês, né? Como é que faz. E agora vamos colocar pra assar.